Olá pessoal, nosso papo hoje nos vídeos de YouTube, na nossa série sobre funilaria e pintura, é o uso das massas poliéster e massa rápida no processo de reparo automotivo. Estou aqui com dois tipos básicos de massa utilizados no processo de funilaria e pintura, que é a massa rápida para pequenos reparos e a massa poliéster. Vamos falar um pouquinho sobre a massa rápida então. A massa rápida ela é uma massa que não é catalisada, ou seja, não tem nenhum tipo de mistura entre a massa e outro componente para que ela tenha uma cura adequada e funcione da maneira correta na lataria. Ela é indicada para aplicação após a preparação da chapa, ou seja, a partir do momento que a gente tiver aplicado o fundo PU na peça que a gente está trabalhando, para que ela tenha uma correta aderência. Então a gente não pode aplicar a massa rápida diretamente sobre a chapa nua. Você deve, preferencialmente, ir até a etapa de aplicação do fundo PU, lixar o fundo PU, ver aonde você precisa corrigir algum defeito, para daí então você fazer a aplicação da massa rápida. Ou até mesmo, numa pintura PU devidamente tratada, fazendo o teste do solvente, ela não soltando coloração no momento que você aplica o solvente na peça, você pode também utilizar a massa rápida. Utilizo a massa rápida nesse cenário e também no cenário de micropintura automotiva, onde eu não chego na lata, não preciso reaplicar o wash primer ou preto fosco vinílico e trabalho preferencialmente em cima de uma superfície com fundo PU ou originalmente com uma tinta PU ou base poliéster até mesmo, para fazer algum serviço de micropintura. Massa poliéster. A massa poliéster ela é o que a gente tem de mais moderno no mercado de funilaria e pintura nacional até o momento, e ela é uma massa catalisada, ou seja, segundo recomendações do fabricante, a gente tem uma parte de massa para uma parte de catalisador. Isso não significa que é 50%, 50%, pessoal. Isso varia de acordo com o fabricante, pode variar. Nesse caso aqui são 97 partes de massa para 3 partes de catalisador. Então o que acontece? Eu preciso tirar a massa da lata e fazer a mistura com o catalisador na proporção recomendada pelo fabricante. O que acontece com essa massa aqui? Essa massa ela pode ser utilizada diretamente sobre a chapa nua, ou seja, sem que eu tenha que aplicar o fundo PU e tratar o fundo PU para a utilização da massa. Em contrapartida, ela pode também ser aplicada numa base devidamente lixada de fundo PU ou até mesmo numa pintura em tinta PU. Você pode preparar a superfície com o lixamento correto e aplicar uma massa poliéster. Devido ao fato da massa poliéster e das massas plásticas serem catalisadas, a gente tem o seguinte cenário. Quando a gente for preparar a massa, a gente deve preparar sempre em pequenas quantidades. A menor quantidade possível para que você consiga trabalhar com ela de uma maneira muito rápida, tanto no processo de preparação, homogeneização da mistura, ou seja, a mistura da massa e do catalisador, como no processo de aplicação na pintura do teu carro. Ou melhor, na chapa que você está preparando. Então qual que é a minha dica? Misture sempre pouca quantidade de massa na proporção correta do catalisador. Procure trabalhar isso da maneira mais criteriosa possível, porque a relação de catalisador e massa influencia no processo de cura e de aderência dela na chapa. Então você vai ter talvez o tempo adequado para trabalhar com a massa, um tempo menor devido à proporção errada de catalisador na massa, ou você não vai ter uma aderência correta na superfície que você está trabalhando. E trabalhe sempre em pequenas áreas, pontos localizados mesmo. Utilize a massa em pequenas quantidades, sem que você exceda o tempo máximo de 3 minutos para homogeneização da massa, mistura da massa com o catalisador e aplicação na peça que você está trabalhando. Diferenças práticas na operação da massa poliéster e da massa rápida. A massa rápida, quando você tirar ela da latinha ou da bisnaga que você esteja trabalhando, ela tem um tempo máximo de operação fora da lata curto, ou seja, você deve pegar em quantidades pequenas diretamente da lata que você esteja trabalhando e aplicar em pequenas quantidades também na superfície. Esse tempo não vai passar também os 3 minutos, certamente, e ela seca bem rápido quando você está aplicando. A massa poliéster, além dela ser um pouquinho ruim de você trabalhar
devido ao fato do catalisador, você tem que trabalhar com ela com muita atenção e rapidamente na superfície que a gente está reparando, e ela tende a deixar a superfície um pouquinho mais porosa do que a massa rápida se a gente não aplicar de uma maneira correta. O lixamento de ambas é muito fácil, porém a massa poliéster ela é um pouquinho mais rígida do que a massa rápida. Como a gente trabalha a aplicação de qualquer massa? Sempre em pequenas camadas, em finas camadas, de uma maneira bem suave perante a superfície, e a massa ela é recomendada para correção de pequenos defeitos, pequenas ondulações, pequenos riscos. Não são compostos que devem ser utilizados, por exemplo, para tapar qualquer tipo de buraco que a gente tenha na chapa. Devem ser aplicadas sempre com a chapa devidamente lixada, com uma lixa de granularidade 220 ou inferior, e também devidamente limpa, desengraxada e seca, tendo em vista os pontos que mencionamos. Massa rápida se adequa ao processo final, quando você já está na etapa final da funilaria, onde você já aplicou fundo, lixou e eventualmente viu que tem algum defeito que você precisa de um enchimento maior do que o fundo PU. Massa poliéster, reparo inicial da chapa no momento que a gente está fazendo a etapa de funilaria e pintura, onde a gente já nota defeitos grosseiros na chapa que irão necessitar de um nivelamento logo após ou na etapa que a gente está lixando a chapa para corrigir esses defeitos no processo de repintura. Nada te impede de utilizar a massa poliéster também após a aplicação do fundo PU, onde você note que você tenha pequenos defeitos que você precise corrigir. É até melhor do que você utilizar a massa rápida. O processo entre demãos de massas funciona da seguinte maneira: entre cerca de 3 a 4 minutos você vai fazer uma demão em um sentido, e você, após esse tempo, esse intervalo de 3 a 4 minutos, você vai fazer uma demão em outro sentido. E é isso que a gente vai estar vendo agora no decorrer do vídeo.